Boa tarde, meus amigos. Hoje, 5/9, quinta-feira, iremos falar sobre o tema sem controle, tá? Visto que o mundo está sem controle para nós, mas não para Deus, não adianta viver a vida na inércia por causa do caos em que vivemos. Sabido é conviver com o inevitável, sem ter a síndrome de avestruz, escondendo a cabeça na areia. O caos continuará até que Deus diga basta e não você, tá? É Deus que vai dizer o basta. Eclesiastes 4, 5, 6 diz assim: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É fácil entender porque passamos por situações penosas. Tudo devido às nossas transgressões, pois sempre aparece um algoz, um verdugo para nos açoitar. Achamos loucura e estranho, mas é assim mesmo. É enviado enquanto aqui neste planeta nosso o juízo de cada dia. Não tem jeito. Em vez de ser o pão de cada dia, o juízo de cada dia. Em Provérbios 17:11 diz: o homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Às vezes o dia começa tenso. Leva-se um amigo ao trabalho, utiliza seu carro para levar, porque está com a suspeita de Lyme disease, é a doença dos carrapatos que tem nos Estados Unidos. Pois trabalha com landscape, e é comum pegar essa doença. Esperar o atendimento e toma tempo com isso, Ou seja, isso tudo vai estressando a gente. Corre-se para acertar 3 compilos, que eu também trabalhava com isso, para ao mesmo tempo entregar no mesmo dia, e além de obliterar um ou outro trabalho para mim mesmo mais cedo que teria que fazer em outro ramo. Bom, tudo no seu tempo. Uns perdem, outros ganham. E a vida caminha do jeito dela, sem pedir licença. É isso? Vamos meditar nessa palavra. Em Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus ao seu formoso tempo, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem para que este não possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Como diz o velho ditado, quem tem telhado de vidro não joga pedra uns dos outros. A prudência alerta para evitar e dar ouvidos a quem fala demais, para que você mesmo não siga o mau exemplo do outro e falhe também. Em Eclesiastes 7:20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e o que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir e o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado os outros. E Jesus proibiu isso. É difícil de entender, mas os que estão no Senhor, mesmo em aflição constante, a alegria é abundante em seu coração, porque temos as primícias do Espírito. Em Provérbios 15:15 diz assim: todos os dias do aflito ou não, dos maus, mas a alegria do coração
banquete, é um banquete contínuo, tá? O sectarismo é outra questão agora, de um mundo sem controle. O sectarismo é um mal silencioso, mas que detona, grita nos corações, e tem gente que muda de calçada, até mesmo de bairro, para evitar o contato com o próximo. Mas no grande dia do Senhor, todo joelho se dobrará, e aí a justiça será completa, tá? Ainda há tempo para rever os seus conceitos. Provérbios 14:20 diz assim: o pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico também tem muitos amigos, né? A tríplice função de Jesus vai ajudar nessa falta de controle. Observe que interessante. Ele é sacerdote, profeta e rei. Sacerdote é o que leva o homem a Deus em oração. Profeta é o que leva Deus aos homens, tá? E o rei é o que administra o povo. E a sua alegria está na retidão dos lábios dos justos, dos retos, e não dos tortuosos. A confirmação disso em Provérbios 16:13 diz assim: os lábios dos justos são contemplamento do rei, e ele ama que fala essas coisas. Ele fala coisas retas. Está indo rápido, tem que diminuir esse teleprompter. Inicie seu dia ao sabor do vento criador. Flutue sem limites, ultrapasse, e aí mesmo, e do desgaste lento, doloroso e fatal. Ao findar o dia, você saberá se valorizou a vida biológica dessa terra, ou valorizou a vida zoe, plena em toda a essência e geradora de mais vida, que aponta para o céu. Em Gálatas 6:8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Temos que ficar atentos com isso. Na hora de entrar na festa, sem convite, o penetra se faz, mas ao ser questionado, emudece e é posto para fora. O convite, a credencial para participar da festa do Cordeiro, é ter as vestes apropriadas, quer dizer, vida nova. Não adianta usar remendos e nem furar a fila. Prepare-se, sem o Evangelho ninguém entra, tá? Sem ter uma nova vida, não entra. Mateus 22:12 diz: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial, e ele emudeceu, e aí daí foi jogado para fora, tá? O teorema bem famoso, né? Não sai da moda, o teorema está na cara, né? Basta olhar para a cara de um sujeito e você nota logo quem ele realmente é. Não tem estrela na testa, mas o olhar dele vai mostrar a alma dele, tá? Provérbios 21:29 diz: o ímpio mostra o rosto a sua arrogância, mas o justo também põe em ordem, né, o seu caminho. O velho ditado: boca calada não entra mosca, volta à moda diante de tanto desequilíbrio, indiferença social, sensibilidade para longe. Sensibilidade passa longe. E o melhor é fazer agora, é se calar, pois o que foi feito não volta atrás, e o presente não é muito promissor. Em Provérbios 11:12 diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente a este se cala. Quantos de nós nunca se preocupou em demasia com o futuro, mais ainda com o presente, e muito menos com o passado? Pois é, a dica ainda dentro do contexto
de quem negligencia as suas responsabilidades com o Criador é começar a voltar ao primeiro amor, considerar o passado tão rejeitado, tá? Em Ageu, capítulo 1, verso 7, diz assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Olha só, Deus falando para você considerar o seu passado. Na época do profeta, juiz e sacerdote Samuel, o povo exigiu um rei, como os povos vizinhos. Samuel se entristece, mas Deus consola o seu coração e diz que o rejeitado ali era ele, Deus, e não o profeta. O pedido foi aceito e o rei levantado, levantado curiosamente no nome, o nome da mesma raiz do verbo desejar, pedir em hebraico, que no caso é Saul, ou Shaul, ou seja, Deus deu a eles o pedido, devolveu-lhes o pedido, tá? E ainda falou de todos os problemas que esse rei ia dar para Israel, mas assim mesmo eles aceitaram. Agora olha que interessante, Ana desejou o filho a Deus e Deus deu Samuel, e ela fez a mesma oração usando o verbo Shaul, tá? O que aconteceu? Deus ouviu a oração de uma mulher, mas ele rejeitou a oração de um povo, A Bíblia fala que ele cobraria impostos mais altos, e ia ser 40 anos de estresse. Já Samuel, que foi ouvido dessa mulher, fez uma grande obra. Em Salmos 33, 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele acolheu para a sua herança. Aquilo que é seu sempre será seu, e não meu, a não ser que você o doe para mim. Não lance mão daquilo que é do outro. Este é um princípio para proteger sua vida, pois Deus é quem vinga o violado. A briga com Deus não é uma decisão inteligente, não é isso? Não tem como ganhar. Provérbios 23, 10, 11 diz: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, ele lhes pleiteará a causa contra ti. Normalmente nos definimos por padrões da época em que vivemos todo dia, tá? Procure caminhar sobre a luz que faz você a imagem de quem o criou, tá bom? No Salmo 4, 6 diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a sua luz, o teu rosto. Só o Senhor fará isso. Sensibilidade está ligada intrinsecamente à exposição gratuita e vergonhosa do tagarela, sem antes ouvir e refletir as proposições da mesma. Basta lembrar e usar matematicamente o princípio de 2 ouvidos contra uma boca, e tudo se alinha e fica colorido, sem você perceber. Em Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Existe uma linha demarcatória para prolongar para a megalomania crônica do ser humano. A dica é ser razoável conforme os limites doados a cada um pelo próprio Criador. Em Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é para menos que vivemos apavorados, reparou? Num mundo onde os valores são tão invertidos e o oculto parece ser o entretenimento maior entre as pessoas. Só que agora não somos mais serviçais das trevas, nem tampouco somos medrosos
dos domínios medrosos, dos dominadores deste mundo. Temos um paizinho, somos adotados sem merecimento, portanto, encare cada aparição do mal como uma vencida e morta no ninho, tá? Romanos 8,15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Ele está dizendo, não é para você ter medo, para você encarar, tá? Portanto, essas são as poucas dicas, né, para você relembrar esses textos e saber que você está vivendo num mundo sem controle. Para nossos olhos é sem controle, mas Deus segura o fio da meada e vai fazer com que as coisas se encaixem. Nós vamos ter o nosso 7 de setembro, ore para que esse dia seja um dia abençoado. No dia 9, né, vai haver aquele julgamento, que eu prefiro nem falar o nome, mas ore para que o Brasil se posicione novamente e nós tenhamos paz e possamos crescer como nação novamente. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Na próxima eu vou diminuir esse teleprompter aqui, para a glória de Jesus. Amém.